Você acha mesmo que existe um coeficiente de inteligência para ficar bonito e ficar saudável? É um QI da beleza? Bom, segundo a revista Veja, existe sim. Essa Veja saiu alguns anos atrás e eu achei interessante que ela colocou 3 situações, né? Às vezes a gente acha que quem é bonita é quem nasceu bonito, quem tem assim traços bonitos. Mas existe um QI de inteligência, né? Uma qualidade de inteligência emocional, inteligência da beleza, que ele leva em conta hábitos de vida e estilo de vida. E aí eu achei muito interessante porque os hábitos de vida e o estilo de vida tinham muito mais peso, muito mais relevância para você envelhecer saudável e bonito do que a própria genética. Então, assim, tem coisas que envelhecem muita gente. Quem vocês acham que é esse implacável aí? O que fez? Isso não é uma montagem de computador, tá? Antes que pensem. Isso daí saiu na revista Science por um caso de um homem que teve um envelhecimento muito diferente de um lado para o outro. E o que vocês acham que provocou isso? Quem é esse implacável? Que ele é tão bom, mas que a gente tem que ter cuidado. É o sol. O sol em excesso ele vai criar uma maior desidratação da pele, um maior estiramento da pele, um ressecamento absurdo. Esse homem foi caminhoneiro por mais de 40 anos e com esse fenótipo claro, né, super claro, tomando sol ao longo da vida no rosto só de um lado, a diferença que isso promoveu para a vida dele. Outras coisas que fazem com que a gente envelheça mais rápido, além do sol, é o estresse, a poluição, a tristeza. Tudo isso vai levar a uma produção excessiva de radicais livres. E todo mundo já escutou, né, que os radicais livres são os mais responsáveis pelo envelhecimento precoce e também são os mais responsáveis pelo desenvolvimento de doenças. Então uma coisa sempre está ligada à outra, beleza e saúde e doença e envelhecimento precoce. Então assim, a palavra de ordem é a prevenção. Prevenção, os toma-sol é importante, agora mais do que nunca a gente vê isso, a importância da vitamina D, que a gente toma quando só absorve, né, só produz quando toma os raios solares, mas prevenindo com um filtro solar, pelo menos na região de rosto, você tem um cuidado precoce, né, e cuidando de uma região que é mais nobre, porque uma coisa é a gente tomar sol quando está expondo todo o nosso corpo e está na praia, outra coisa é você tomar sol constantemente, a vida inteira, numa área que está constantemente exposta, como é o rosto. Então esse cuidado preventivo faz toda a diferença. Outra coisa é a hidratação. A hidratação, todo mundo sabe que é importante beber água, mas às vezes a gente pensa só na questão renal, na função renal. Mas nosso corpo ele é capaz de absorver uma quantidade menor do que essa aqui de água por hora, cerca de 70 a 80 ml de água por hora. Então, você tomar um copo cheio, você hidrata e você lava o seu rim. Agora, quando você toma um pouquinho de água, um golinho de água a cada hora, você realmente consegue manter a hidratação do seu corpo, porque a água que você vai absorver é só essa quantidade pequena. E isso ajuda a hidratar sua pele, seu cabelo, seus órgãos, tudo pela água que você ingere de pouquinho em pouquinho. Outra coisa que a gente já tem falado bastante é a importância de dormir bem. Dormir bem é a quantidade de horas, mas é a qualidade do sono também. Falam que a gente demora cerca de 2 horas para chegar no sono REM. Começa num sono mais leve, né, até chegar no sono REM. E o sono REM pode durar de 2 a 3 horas. E depois do sono REM a gente vai ter mais umas 2 horas de um sono mais leve. Então, fala que para uma vida adulta, no mínimo de 5 horas a 8 horas, cada um sabe o que o seu relógio biológico pede, mas que esse sono seja um sono de qualidade, que você realmente consiga atingir um sono REM, seja um sono profundo, tranquilo, que tenha uma boa respiração nasal, que você realmente tenha uma eficiência respiratória suficiente para respirar de boca fechada, completamente pelo nariz. Outra coisa importantíssima, né, é manter o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é super importante mesmo.
Eu falo que um provérbio que eu gosto muito fala que um coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas um espírito abatido, ele seca os ossos. Quando a pessoa está tensa, ansiosa, ela envelhece, ela fica mais fadigada, ela fica mais sofrida. Isso realmente seca os ossos. A preocupação, a agitação, a amargura, a falta de perdão, tudo isso corrói nosso corpo por dentro. Aumenta até a produção de toxinas. Esses sentimentos ruins, eles aumentam a produção de toxinas para todo o nosso corpo. Então, uma coisa super importante agora, falando ainda da prevenção, é fazer check-ups preventivos. Check-up odontológico, check-up médico, check-up cardiológico. Cuidar preventivamente da sua saúde, fazer uma atividade física com frequência, pelo menos, no mínimo, de 3 vezes por semana. 3 vezes por semana não é o ideal ainda, o ideal seria 5 vezes. Mas nos dias que você não faz exercício, toma atitudes preventivas, como fazer subir escada, abre mão do elevador, faz uma atividade vai perto de casa, vai andando, caminha. Se movimentar. Movimentar é importantíssimo. E fazer check-ups preventivos. Quando você cuida preventivamente da sua saúde, você tem um menor investimento. Você tem realmente um cuidado para a manutenção da sua saúde. Por exemplo, quando vem um check-up e a gente diagnostica uma infiltração, uma restauração, você não espera aquela restauração, você sentir uma dor para poder tratar, você vai tratar preventivamente e vai reparar aquela restauração. Se vê que tem um desgaste dentário, a gente vai repor o desgaste dentário, vai diagnosticar o porquê que está desgastando, para trabalhar dali para frente, para não ficar sempre fazendo novas restaurações. Então, mas o fato é que a gente está envelhecendo. A gente está envelhecendo, a gente está murchando, a gente está ressecando, desidratando. E tem outras coisas que a gente pode fazer para diminuir a velocidade desse envelhecimento, desse murchamento, desse ressecamento da pele? Tem sim. Bom, a primeira coisa que a gente tem de envelhecimento no nosso corpo, a primeira coisa que envelhece é o nosso DNA. Porque o DNA é quem dá o comando celular para a célula se multiplicar, para a célula se reparar. E o DNA ele tem um telômero, que é um filamento final do DNA, que ele, quando tem esse telômero, o DNA jovem, ele tem sempre a informação de reprodução. Quando perde esse telômero, ele vai ser uma célula madura que vai se manter, mas ele não vai se reproduzir mais. E existe uma enzima superóxido dismutase, que é a nossa enzima da juventude, que protege esses telômeros do DNA. A laser terapia, que a gente vai falar, ela tem uma potencialidade de aumentar a produção dessa enzima que protege o DNA. Outra coisa que acontece muito no envelhecimento, ou pela hipertensão, ou pela diabetes também isso acontece. As nossas hemácias, elas são células muito grandes, percebam aqui na figura, e muito grandes, quando elas chegam em capilares, elas às vezes precisam se dobrar para passar num capilar, porque é uma célula grande. E aí, com esses processos de doenças crônicas ou com o próprio envelhecimento, a hemácia ela fica uma célula rígida. Ela é uma célula jovem, ela é maleável, ela consegue se dobrar e penetrar. Mas quando ela fica uma célula madura, ela fica uma célula rígida. E sendo célula rígida, ela não consegue mais penetrar nesses capilares mais fininhos. E onde que a gente tem esses capilares mais finos? Ao longo de todo o nosso corpo, mas principalmente na pele, nas articulações, no rosto. Vê? Toda a região de pele, ela é hidratada, ela é vascularizada por capilares muito finos, que às vezes a gente nem percebe na pele. E aí, quando você vai tendo esse processo de amadurecimento da hemácia, e ela fica uma célula rígida, ela não penetra mais nesses capilares, então os capilares vão começando a desaparecer, porque se a célula mais importante do corpo, que leva oxigênio para todo o nosso corpo, ela não vai conseguir mais levar, a vaso sanguíneo não tem necessidade de existir ali, então ele começa a desaparecer.
Só que o vaso sanguíneo não leva só oxigênio, ele leva água também, ele leva a hidratação. Os capilares vão terminando e ali onde eles vão terminando vai levando uma hidratação de dentro para fora. Só que quando você tem esse processo de envelhecimento, eles desaparecem, aí aumenta o ressecamento nessa pele, aumenta o ressecamento em todo o corpo. Vão começando essas marcas, né, de expressão. O tratamento com o ILIB é um tratamento com a laser terapia, esse aparelho, que a gente vai aplicando uma pulseira na artéria radial e cerca de 1 hora ele já, na verdade de meia hora, ele já irradiou toda a nossa corrente sanguínea, o sangue já passou de volta no corpo todo. E o que essa terapia ela vai promover? Uma série de benefícios. O ILIB, ele aumenta a efetividade das hemácias, uma hemácia volta a ser uma hemácia jovem, volta a ser uma hemácia mais maleável, né? Então, o que acontece é um rebrotamento de capilares. A pessoa, depois que faz a terapia de ILIB, ela começa a ter novos capilares sendo formados porque a hemácia voltou daquela estrutura gelatinosa e ela consegue penetrar, então vão sendo formados novos capilares no corpo. Aumenta a produção de prostaglandinas e de serotoninas, que aumenta a sensação de bem-estar e analgesia no corpo. Diminui a pressão arterial, porque o sangue fica mais fluido, com as hemácias mais fluidas, e ele atua também na estrutura gelatinosa do sangue. E neutraliza os radicais livres de hidroxila. Toda vez que a gente faz a respiração, o nosso oxigênio, ele faz uma produção de gás carbônico e também de hidroxila. E esse radical livre de hidroxila, ele fica na corrente sanguínea. Quando você tem a irradiação pelo laser, ele transforma todo esse radical livre de hidroxila em água novamente. Então, e outra coisa que ele atua muito é na produção, aumenta muito a produção da superoxidismutase, que é aquela enzima que eu falei anteriormente, que protege o DNA da nossa célula. Então é uma terapia anti-envelhecimento, que melhora o funcionamento do nosso corpo, melhora a questão de dores crônicas, dores permanentes e, além do que, melhora a pressão arterial. A terapia de ILIB é feita com 5 sessões em dias alternados, com pausa de 20 dias. E de 5 dias e 3 sessões dessa, né? 5 sessões, 5 sessões, 5 sessões, com a pausa de 20 dias entre elas, da terapia. O efeito dura mais 4 meses e aí depois é feito na manutenção com 5 sessões de 4 em 4 meses. Ai, quase derrubei. E assim a gente consegue manter o efeito da terapia durante o ano, mantendo com o seu corpo mais oxigenado, mais hidratado, e você envelhece mais devagar. Saúde e beleza estão sempre atrelados. Obrigada pela atenção no vídeo de hoje.